Não sei se você viu lá, Léo, na chegada do Bolsonaro em Davos, ele foi recebido com caixas de laranja, né? Que agora parece tornado o símbolo oficial do governo Bolsonaro, o Queiroz, né? Bolsonaro está mal na foto. Tinha protesto lá, não é bem-vindo, né? Eram as faixas lá na cidade de Zurique, onde ele foi recebido também, e os brasileiros e também lembraram lá o escândalo Queiroz. O Bolsonaro, ele realmente achava que ele ia conseguir manter duas coisas que são bem complexas. Primeiro, popularidade. Ele achou que ele ia conseguir manter uma extrema popularidade. E segundo, controle sobre os meios de comunicação. Não é tão fácil assim você manter popularidade e manter controle sobre os meios de comunicação com a ideia de que, olha, eu tenho Twitter, eu tenho Facebook, eu não preciso de mais nada. Você sabe que isso também é pedagógico, Léo, porque tem muitos políticos no Brasil que eles acham que é muito fácil. Muita gente no Brasil tinha aquela ilusão que governar era coisa muito simples, que bastava a pessoa estalar os dedos, que ela acabaria com o comunismo, que seria fácil controlar a imprensa, e agora a gente consegue perceber que o maior inimigo do Bolsonaro e o maior inimigo do Brasil sempre foi a imprensa. Essa imprensa que, enquanto o Bolsonaro era só um cachorrinho, era até engraçadinho ficar falando do Bolsonaro, né? Todo mundo lembra, lógico, daquele período em que o Bolsonaro, ele nunca foi a estrelinha da imprensa brasileira, sempre que a imprensa, claro que a imprensa sempre quis o Alckmin, mas também a imprensa não batia no Bolsonaro. Batia. Agora que ele é o presidente, ele começa a perceber como que funciona para a imprensa. E era uma ilusão muito grande dele, porque ele realmente se achava indestrutível. Tá engraçado você passeando de um lado para o outro aí, Léo, mas enquanto o Léo faz Cooper dentro de casa para achar um melhor sinal de internet, eu queria pedir vocês que estão chegando por aí para ajudarem a gente a compartilhar, para aumentar o alcance. Eu vou conseguir colocar aqui os comentários para eu ler os comentários, mas o mais interessante nesse momento, né, já para introduzir um pouquinho daquilo que eu acho muito importante falar hoje, é o sinal, Léo. O que está acontecendo hoje aponta, ao meu ver, o que está acontecendo hoje aponta para um Bolsonaro que já está na forca, que já está caindo. E é por causa do Flávio Bolsonaro? Não. A imprensa não derruba absolutamente ninguém, e isso é uma regra. A imprensa não derruba absolutamente ninguém por causa da corrupção. Poderia ser o Gedel. Vocês lembram que o Gedel foi encontrado com dinheiro atribuído ao Temer. Não, não é isso. O que eu estou falando nesse momento é que a possibilidade do Bolsonaro cair está atrelada a outra coisa, a percepção que eu consigo ter a partir desse posicionamento da imprensa. No primeiro momento, estava muito claro que a imprensa estava querendo fazer uma grande pressão sobre o mito, né? Então a gente viu aí uma imprensa que estava batendo no Bolsonaro devagarzinho. Então qual que é o efeito, né, o pós-efeito dos primeiros golpes contra o Bolsonaro? O que aconteceria em condições convencionais? Infelizmente, a gente precisa admitir que no mundo juízo não é caráter. O que aconteceria com um presidente de direita que tivesse juízo, ou seja, que não tivesse nem um pouco se importando? Ele simplesmente ia se tornar submisso. O Bolsonaro, ele achou que lidar com a Globo é a mesma coisa de falar da Maria do Rosário. Não é bem assim. A Globo ainda tem um controle muito grande sobre a percepção social a respeito das coisas. Então, naquele primeiro momento, quando o Bolsonaro começou a tomar os primeiros tapas, no lugar do Bolsonaro negociar a sua escapatória, ele tentou contra-atacar com fake news. Então, na hora que o Bolsonaro começou a confrontar um inimigo muito poderoso, imagina aí que o seu vizinho, aquele que é metido a fortão, vai enfrentar alguém, aí ele escolhe, eu dou muito exemplo com o Anderson Silva. Aí o Anderson Silva foi e deu o primeiro tapa na cara dele. Em vez dele abaixar e dele enfiar o rabinho entre as pernas e ir para casa, ele voltou para tentar bater no Anderson Silva. Então, o que a gente consegue perceber nesse momento é que no lugar do Bolsonaro fazer igual o Temer fez, na primeira chuva de notícias ruins contra o Temer já aumentou a propaganda oficial, o Bolsonaro tentou bater de frente, o Bolsonaro falou que se a imprensa está fazendo isso, ela está fazendo isso porque eles vão tirar a propaganda. Ele tentou bater de frente com um poder muito grande, que é o poder de formação da opinião pública. E aí agora o que eu percebo é o seguinte, a elite já não está mais querendo saber se o Bolsonaro
vai liberar a reforma da Previdência, a elite já não quer saber se o Bolsonaro vai acabar com direitos trabalhistas, a elite agora, ela quer o Bolsonaro fora. O que eu tenho percebido é isso. A prova é que o caso do Queiroz poderia ter sido congelado, sido enterrado, mas não, eles estão insistindo. E essa insistência me mostra que não é só uma barganha por propaganda oficial, não. O negócio agora é mourãolizar o Brasil. A gente está em processo aí de mourãolização do Brasil. Léo, e aí? Dá para ouvir agora? Melhorou o sinal? Ficou muito bom, Léo. Depois eu vou te dar umas dicas técnicas. Olha, eu estou mais próximo do modem, não teria como ir mais perto, mas tive que subir uma escada aqui e achar um outro lugar. Vamos lá, Léo, estou cansado. Você está até bufando, Léo. Estou bufando. Fala mais aí, explica mais sobre a mourãolização. Olha, eu fiz um programa hoje, à tarde, com a Luiz Mercadante, e ele fala que ainda não é hora de comemorar o fim do governo Bolsonaro. A gente não pode imaginar que a nossa torcida vai se transformar em realidade. O que ele falou, o cenário, é da transformação do Bolsonaro num pato manco, ou seja, cada vez mais frágil, desidratado, sem poder, né? E o Brasil governado ali pelo Mourão, pelo Heleno, pelo Paulo Guedes, pelo próprio Moro. Então esses seriam os 4 personagens principais de um governo Bolsonaro mais frágil, né? Léo, faz um pouco de sentido, porém, a percepção que eu tenho é que o que o Mercadante está vendo nesse momento é o que eu estava vendo no primeiro momento dos tapas no Bolsonaro. Naquele primeiro momento, o que eu conseguia ver era essa tentativa de... Eu até trouxe esse termo, a tentativa de encolerar o presidente. E olha, funcionou. Só que parece que a falta de juízo do Bolsonaro e a falta de percepção do tamanho dele, o Bolsonaro não entendeu que ele é muito pequeno perto de todo o sistema. Essa falta de percepção, primeiro, que olha, eu sempre ofereci um produto que eu não tenho, que é a honestidade. Isso aí é o tal do teto de vidro. E parece que ele não percebeu a existência desse teto de vidro. Além dele não ter percebido essa existência desse teto de vidro, ele superestimou demais a sua capacidade de alienação através de Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube. Ele criou uma percepção que ele teria criado uma nova Rede Globo e que essa nova Rede Globo conseguiria fazer dele um político blindado. A grande realidade é que o Bolsonaro não percebeu que, ainda que mirando no Alckmin, a Rede Globo fez campanha para ele durante 4 anos, 5 anos. Então, o Bolsonaro não percebeu isso. O Bolsonaro hoje, ele não entende que a Rede Globo é uma das maiores responsáveis por ele ter sido eleito. E aí ele começa a bater de frente com essa Rede Globo, que tinha uma vontade muito grande de ver o PT fora do Brasil. E no momento em que o Bolsonaro não percebe que parte da eleição do Bolsonaro deve-se à Globo, olha, o Bolsonaro é uma pessoa, assim, tão sem condições de perceber tudo que aconteceu, que ele acha que o fato de um jornalista da Globo ter feito perguntas duras a ele significa que a Globo foi contra ele. Não, a Globo foi Bolsonaro todo esse tempo. Porque é muito simples. Olha, se não foi PT, foi quem ganhou do PT. Essa falta de percepção dele, eu acho que levou a própria Globo e os outros veículos que trabalharam no antipetismo à conclusão de que ele é uma pessoa incapaz de perceber isso. Ele é incapaz de entender que, apesar da Veja ter falado mal dele uma vez, a Veja falou mal do PT 1 milhão. Ele é incapaz de entender que todos esses jornais que fizeram algumas críticas a eles nasceram e foram feitos para criticar o PT. Ou seja, o inimigo dele foi espancado durante muito tempo por essas mídias, e ele levou aquele tapinha que você dá na bunda do neném, na hora que o neném acaba de nascer. Então ele está querendo vingar esse tapinha, sendo que, na verdade, foram esses veículos que espancaram o PT que fizeram ele chegar ao poder. E o que eu percebo nesse momento é que essa falta de sensatez do Bolsonaro a respeito do que ele é e quem colocou ele lá é o que fez as elites perceberem, olha, esse cara não é um cara muito entendido das coisas. Ele não entende as regras do jogo. Esse cara não entende que ele só está na presidência hoje porque durante os últimos anos nós estávamos trabalhando a campanha dele. Trabalhavam para o Alckmin, mas trabalhavam o antipetismo. Muito importante lembrar que o que elegeu o Bolsonaro não
foi a campanha do Bolsonaro, foi a campanha do antipetismo, o que significa que a Veja, a Globo, o Estadão, a Folha, eles estão engajados nessa campanha do Bolsonaro há muito tempo. Se o Bolsonaro não consegue perceber que ele chegou ao poder por causa do antipetismo, que a Globo a mídia que ele está atacando nesse momento foi responsável pela eleição dele, fica bem claro que esse Bolsonaro nunca vai perceber isso e nunca vai recompensar a mídia. Será que faz sentido o Bolsonaro imaginar que porque o Nando Moura falava bem dele, o Nando Moura foi mais responsável pela eleição dele do que a setagem de mídia contra o PT feita pela Globo desde quase que o Lula nasceu? Né? Que até eu acho que no momento que o Lula entrou no Pau de Arara para ir para São Paulo, os caras já estavam procurando ticket de pedágio para falar que o Pau de Arara era da OAS. Então, se o Bolsonaro não consegue perceber a participação dessa mídia que hoje ele ataca na eleição dele, ele não vai conseguir perceber nunca a importância das elites na eleição dele. Ele vai ter sempre aquela ilusão de que ele é realmente o Messias e que ele foi eleito porque falou aquela bobajada toda. Ele não entende que o antipetismo é muito maior do que ele. Claro. Agora, só que isso aí tem um ponto, Léo, que você precisa considerar. Você está falando da mourãolização. Se a Globo fez campanha para o Bolsonaro ao fazer campanha contra o PT, como você mesmo disse, a questão é, o que a Globo o que passa pela mente do pessoal da Globo agora? É melhor já derrubar o Bolsonaro e abrir espaço para o Mourão, ou é melhor deixar o Bolsonaro ficar mais tempo enfraquecido, porque mais frágil ele vira um Temer, e virando o Temer fica mais fácil aprovar a reforma da Previdência, coisas desse tipo, né? Sobre essa questão do presidente fragilizado, né? A capa do jornal o Globo hoje, para mim, foi sintomática, Léo. Foi quase que um chamado à negociação. Era assim, olha. A capa dizia: aliados de Bolsonaro avaliam que talvez não dê para isolar o presidente, né? Ou seja, Flávio Bolsonaro já acabou na visão deles. E aí a discussão era, esse caso vai chegar ao Jair Bolsonaro ou não vai chegar? E a Globo dizendo, ó, podemos decidir por um lado ou podemos decidir por outro. Era claramente uma barganha, a capa. Né? E aí é que a gente chega a essa questão, não é muito cedo para já ir derrubando o Bolsonaro e abrindo espaço para o Mourão? Não é melhor enfraquecê-lo, fragilizá-lo, encabrestá-lo? Essa teoria do cabresto, Léo, é a teoria que eu sempre tive. O ponto de vista que eu tenho é que vale muito mais ter um presidente encolerado para fazer a parte não popular, ou seja, tendo o Bolsonaro encolerado para fazer o serviço sujo, o Mourão já entra sem o ódio popular das medidas como reforma da Previdência, fim dos direitos trabalhistas. Esse é o ponto de vista que eu tenho, mas ao mesmo tempo, ainda que a gente precise admitir que os empresários que estão por detrás disso não gostam do PT, a gente precisa se perguntar o seguinte, será que eles gostariam de um Brasil em guerra? Porque guerra é prejuízo. Ah, não, o Brasil ele vai ter o apoio dos Estados Unidos. Continua sendo prejuízo. É percepção internacional. Quando o Brasil realmente declarar guerra à Venezuela, um dos primeiros eventos que eu espero dessa declaração de guerra é embargo internacional, mas não embargo oficial dos governos, mas embargo de consumidores. Então, produto brasileiro, a gente não quer, o Brasil está invadindo a Venezuela, a gente não quer produto brasileiro. Então, tudo isso são coisas que eu imagino que podem acontecer e que talvez seja exatamente esse o motivo aí dos empresários estarem pensando se vale a pena hoje continuar esse apoio frenético e louco ao Bolsonaro. Mas isso é só uma percepção. Claro que tem mais coisas em jogo. Entre essas coisas, lógico que está a sanidade mental do Bolsonaro. O que a Globo pensa nesse momento é o seguinte, olha, esse cara é muito louco, esse cara toma atitudes repentinas, é aquela coisa. Uma coisa é um presidente que faz um planejamento financeiro, coloca no orçamento que vai ser aplicado no outro ano, ele coloca um Bolsa Família e mata a Globo de raiva. Outra coisa é um presidente que começou a governar e já deixou bem claro que vai governar por decreto, ou seja, em um decreto, o Bolsonaro pode tirar aí tirar dos empresários brasileiros milhões, entre eles a Rede Globo. Se o Bolsonaro lança um decreto, ainda que seja um decreto suicida para prejudicar a Globo, nada vai trazer de volta o prejuízo sofrido pela Globo. Então eu acho que hoje existe um medo muito grande a respeito do que o Bolsonaro pode fazer. Está todo mundo pensando, olha, tudo bem, mas
Será que vale a pena continuar arriscando com esse cara? O Mourão é um cara que a gente precisa admitir que ele tem uma ideologia liberal, uma ideologia muito diferente daquilo que a gente defende, mas dentro dessa ideologia ele é extremamente sensato, ele é extremamente pé no chão. Eu diria que o Mourão é o Ciro Gomes da direita. É uma pessoa que tem fundamentação científica, é uma pessoa que sabe argumentar, não de forma popular, mas também de uma forma, digamos que mais coerente. Eu não acredito que o liberalismo econômico seja vantagem para o Brasil, nem que o liberalismo econômico venha gerar desenvolvimento nas pessoas mais humildes do Brasil. Mas, no entanto, quem acredita nisso acha que o Mourão é fantástico. Então, assim, ele tem uma linha de coerência. Falando nisso, você chegou no ponto importante sobre o Mourão, né? O Mourão, de fato, ele entra numa questão que é da previsibilidade. O Bolsonaro, ele é imprevisível, né? O Bolsonaro pode falar uma coisa num dia, desfalar no dia seguinte, fala, depois desfala. E para os empresários, a imprevisibilidade é algo muito ruim, né? Mesmo que sejam todos assim fãs do Paulo Guedes, queiram vender tudo, acabar com o trabalhador, acabar com a Previdência, né? Obviamente, eles preferem que isso seja feito dentro de uma certa lógica, dentro de uma certa racionalidade. Com o Bolsonaro não tem. O Mourão deu uma entrevista no fim de semana para a revista Época, e ele deu a primeira enquadrada no chanceler, no Ernesto Araújo. Ele falou basicamente o seguinte, Léo, que política externa é uma coisa muito séria. Você não pode falar uma coisa e desfalar no dia seguinte. Pega muito mal para a imagem do país. Então você não pode falar, sei lá, a China não é legal. Aí no dia seguinte, não, a China é legal. Um dia você chega e fala assim, não, eu quero a embaixada em Jerusalém. Não, não quero mais a embaixada em Jerusalém. Eu vou brigar com os países árabes e vou brigar com o Irã. Não, não vou mais brigar com o Irã. Coisas que fala, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro. Então, de certa maneira, talvez a Globo esteja vocalizando interesses também empresariais que querem um Brasil antipetista, neoliberal, privatista, mas, no mínimo, previsível, né? Talvez seja essa a questão. Exatamente, Léo. Olha, uma coisa é você querer um Brasil no qual você não pague impostos. Você pensa assim, olha, eu não tenho... Essa é a visão amplamente defendida pelos liberais, que inclusive tem uma fundamentação científica moderna, que é a do Nozick, que é a ideia de que, olha, o que eu produzi é meu, não tem que dividir com absolutamente ninguém. Se eu sou mais produtivo, o dinheiro é meu. Essa defesa, ela tem, inclusive... tem, além da escola de Chicago, tem escola austríaca, tem vários liberais que defendem essa ideia. E, obviamente, é a ideia que mais vai se compatibilizar com o interesse dos mais ricos. Isso é absolutamente normal. Agora, dentro do liberalismo, você tentar colocar a loucura já começa a ficar um pouco estranho. Você falou uma coisa que é extremamente pertinente. Olha, a troca que se faz hoje é a troca da certeza de pagar impostos e esses impostos serem investidos nos mais pobres, que obviamente deixa as elites com muita raiva, pela incerteza do que vai acontecer amanhã. Então, olha, peraí, às vezes é melhor eu ganhar 1 milhão e pagar, vamos colocar aí, 27% de impostos, do que ganhar 100 e pagar 25%. Então, às vezes, é melhor você pagar mais impostos numa realidade previsível, em que você lucra mais, e todo empresário pensa desse jeito, pode ser que o pirracento não, mas o empresário pensa assim, é melhor você pagar mais impostos em uma realidade onde seu lucro é muito mais alto, do que você conquistar o fim dos direitos dos seus empregados e conquistar o direito de pagar menos impostos numa realidade você vai ter 10% do lucro. Porque a imprevisibilidade ela é muito pesada para uma economia. Imagine que hoje os ruralistas pensam, mas e se eu investir em produtos agrícolas e o Bolsonaro realmente voltar com a ideia de sair do acordo do clima e eu não tiver mercado? É um ponto simples para exemplificar o poder da imprevisibilidade. Léo, a imprevisibilidade no Brasil ela tornou-se uma coisa tão complexa que hoje os empresários mais poderosos, eles estão tirando o dinheiro do comércio e da indústria, mas eles estão fazendo uma propaganda de que eles vão investir no futuro. Por quê? Eles não estão confiando no Brasil, então eles tiraram o dinheiro deles do comércio e da indústria. Eu gosto de dar exemplos de pessoas conhecidas, que é aqui em Minas o Zema, no Brasil o Amoedo. Esses empresários que estão tirando dinheiro do comércio e colocando na renda,
eles estão anunciando que no futuro vão investir, falam valores altos, igual parece que o cara da Havan falou 300 milhões. Mas essa estratégia deles é uma estratégia de tentar retomar a economia no Brasil através da mentira, porque aí eles conseguem incentivar aquele pai de família que tem 20 mil reais guardados no banco para não passar dificuldade, consegue incentivar aquele cara a torrar aquele dinheiro e investir no comércio. O empresariado do alto nível, ele tá tão sem saber o que vai acontecer no futuro, que ele tá mais ou menos assim, eu não vou brigar com aquele cara não, que ele é muito forte, eu vou ficar aqui cutucando esse aqui para ver se ele vai no meu lugar. Ele não quer brigar com a situação econômica brasileira, porque está muito imprevisível. Eles estão, no lugar deles iniciarem atividades econômicas, eles estão tentando incentivar os pequenos e médios empresários que invistam e que voltem a gerar atividade econômica. Ô, Léo, falando nisso, eu queria trazer um comentário aqui da Luzia Hertal, né, que aderiu ao minimalismo e está dizendo consumo mínimo, menos dívidas. Né? Muitas pessoas aderiram ao minimalismo e eu queria também agradecer ao superchat aqui do Júlio, que chegou aqui para a gente mais cedo. Né? Ô, Léo, enfim, a gente tem o Mourão enquadrando o Ernesto Araújo, que é o chanceler. Houve um fato que me pareceu muito importante ontem também, que foi o general Paulo Chagas, de Brasília, outro general, né, que foi candidato ao governo do Distrito Federal, mandando uma mensagem endereçada aos filhos do Bolsonaro. Ele dizia o seguinte, olha, aviso aí aos navegantes, o Brasil não é uma monarquia, o Brasil não tem uma família imperial. Filhos são apenas filhos, foi o que ele quis dizer. Né? De um lado, essa mensagem pode ser interpretada dizendo o seguinte, olha, o Flávio Bolsonaro não vai contaminar o governo. Mas de outra também pode ser interpretada num cala-boca aos filhos do Bolsonaro, que criam muito atrito, Léo, eles criam muita fricção, eles criam tensão no ambiente. Né? Eles estão toda hora falando uma bobeira, falando uma bobagem, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Então, talvez os militares, que já mandam no país, na verdade, né, já ocuparam todos os órgãos públicos, praticamente todos os ministérios, talvez eles queiram fazer uma pilotagem mais suave desse Boeing chamado Brasil, né? O ponto de vista que eu tenho, Léo, é que se eu tivesse grandes empreendimentos no Brasil, se eu fosse um empresário, se eu fosse uma pessoa de posse, uma pessoa de alta renda, eu ia querer agora, depois dos últimos eventos, eu ia preferir voltar com a realidade dentro da qual eu tinha que pagar direitos trabalhistas, voltar numa realidade dentro da qual eu teria que contribuir para o INSS, do que continuar dentro dessa loucura de imprevisibilidade. Realmente, grandes danos estão acontecendo por causa dos pronunciamentos da família Bolsonaro. Primeiro, lembrar que quem na Avenida Paulista falou pela primeira vez em guerra contra a Venezuela foi o Eduardo Bolsonaro. Quem falou isso primeira vez e teve aplausos daquela turma na Avenida Paulista foi o Eduardo Bolsonaro. Na sequência, além daquela grande palhaçada, a gente teve várias manifestações dos filhos do Bolsonaro atacando outros países. E olha, eu volto a dizer aquela analogia que é básica. Se você tem um cliente, ou seja, se tem um país que compra seus produtos, que contrata seus serviços, não interessa a religião desse país, não interessa a cor da pele do povo desse país. Então, no momento em que ele fica discriminando Angola, chamando Angola de um comunista, é como se uma pessoa de posse de dinheiro comprasse o supermercado da cidade e começasse a criticar parte dos clientes daquele supermercado, como se os clientes daquele supermercado fossem clientes do antigo dono. Não, os clientes daquele supermercado são clientes daquele supermercado, assim como os clientes do Brasil são clientes do Brasil. Prova disso que o próprio Evo Morales, indiferente de alinhamento ideológico, ele veio ao Brasil porque tem negócios com o Brasil, ou seja, há interesses do Evo Morales em continuar vendendo o produto dele para o Brasil e ele não quer nem saber se o Bolsonaro é de direita, de esquerda, azul ou vermelho. Os interesses dele como uma pessoa sensata são, olha, em primeiro lugar, eu preciso garantir vendas para o meu país. Se eu coloco o ideológico na frente, obviamente o meu povo perde. O Bolsonaro ele vai na direção contrária, a família Bolsonaro vai na direção contrária. Então, vários parceiros econômicos do Brasil estão sendo hoje ridicularizados e aos poucos o Brasil vai perdendo. Lembrando, o primeiro evento, que por mais que eles digam que médicos brasileiros vão substituir os mais médicos, a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Tem localidades no Brasil em que o Brasil só conseguiria enviar médicos se ele colocasse o valor extremamente alto para o salário desses médicos. Então,
A cada bobeira falada é um prejuízo muito grande para quem? Não é para um cara que conseguiu movimentar 4,2 milhões de reais em imóveis. Obviamente, é para o trabalhador lá na ponta, o cara que está sofrendo com essa situação do Brasil com menos médicos, o Brasil com menos investimento em educação, o Brasil mais pobre. Léo, em alguns casos, só para ironizar um pouquinho, eu acho que você teria que oferecer até jatinho para alguns médicos irem ao interior aí das regiões mais remotas do país. A Alexandra está dizendo que sim, os militares já estão no governo golpe desde o início, né? E a Luzia está lembrando que o minimalismo pode ser levado a últimas consequências. Olha, beber em casa, usar o que se tem, andar a pé, se desvencilhar do consumismo desenfreado, que aí é uma coisa interessante. O minimalismo pode começar, Léo, por razões ideológicas, dizendo, não quero favorecer o bolsonarismo, mas ele pode depois ser uma coisa extremamente saudável para quem o adota, né? Ray Lula Rousseff 247 da Silva. Léo, amanhã é meu aniversário, 69. Pode me telefonar amanhã. Abraços. Ray, por favor, mande o seu contato no contato@brasil247.com.br. Vamos tentar botar você ao vivo aqui na TV 247. Léo, manda um abraço para o Ray antes da gente entrar no tema dos imóveis do Flávio Bolsonaro. Claro, abração, Ray. Claro que eu vou te ligar para te mandar os parabéns amanhã. Mas um abração já antecipado, porque se cai uma bomba aqui enviada pela turma do Bolsonaro, eu não tive a oportunidade de chegar no dia do seu aniversário. Então, de qualquer maneira, meus parabéns antecipados, mas amanhã eu quero te ligar também. Muito obrigado aí pela sua participação, parceria e amizade, claro. Léo, vamos falar do Flávio Bolsonaro, né? Então ele comprou 4,2 milhões em imóveis no mesmo período em que o Queiroz movimentou 7 milhões nas suas contas, né? Sem origem. Tudo indica que o dinheiro dos imóveis do Flávio Bolsonaro seria o dinheiro, né, movimentado pelo Queiroz, que sabe-se lá de onde vem. Parte vem dos salários dos servidores da Assembleia Legislativa, mas tem gente que fala que tem parte que vem das milícias, tem parte que vem dos rolos que ele faria, né? Muito complicada a situação do Flávio Bolsonaro, né? Praticamente acabou, né? Olha, Léo, se é complicado ou eu não sei, mas quem achou aí que estava fazendo negocinho bom, investindo em ação da Taurus ou então comprando Bitcoin, não imaginava que com 21 dias o camarada ia já aparecer aí com 7 milhões, né? Ou seja, hoje o melhor investimento no Brasil nem seria o rentismo, seria investir no Flávio Bolsonaro. O menino é talvez quem que seria hoje o símbolo mundial do futebol? Já que o Lulinha ele era o Pelé dos negócios, o que o filho do Bolsonaro pode ser nesse momento? Cristiano Ronaldo, talvez? Então o filho do Bolsonaro pode ser o Cristiano Ronaldo dos negócios imobiliários, enquanto o Queiroz talvez seria aí um Ronaldinho dos negócios automobilísticos, eu não sei. Léo, isso é só o começo. Olha, por coerência, vamos pensar por questões de coerência, gente. Será que o COAF, no momento em que ele apresentou a primeira denúncia, será que ele não sabia de tudo? Né? Tem bobo achando que o COAF precisaria de autorização para fazer investigações financeiras. Quando eu escuto uma pessoa falando isso, eu penso, a pessoa não tem nem noção do que é autorização judicial, né? Que a autorização judicial é para entrar no domicílio, lá na Constituição está que o domicílio é inviolável, e também para telefone, né? Para escuta telefônica, porque afinal de contas isso tem proteção constitucional. Agora o COAF nasceu para fazer investigação financeira, seria como dizer que, olha, um órgão nasceu para fazer um serviço, mas toda vez que ele for fazer aquele serviço, ele tem que pedir autorização judicial. Para que fez o órgão, né? Não faz sentido nenhum. É melhor usar os agentes especiais da Polícia Federal e toda vez eles vão pedir aí vão pedir autorização judicial. Mas fora essa questão lúdica dos bolsominions, e parece que até o Flávio Bolsonaro fala que quebraram, violaram a minha conta bancária, meu sigilo bancário. Como assim sigilo bancário em relação ao órgão responsável pela investigação financeira, né? Nós estamos numa sociedade na qual você só tem inviolabilidade da sua conta bancária em relação a terceiros, não em relação ao governo, lógico. Mas a pergunta básica, você acha que o COAF só tinha informação de 1,8? De 1,2 milhões? Não, o COAF já sabia de tudo. O que eles estão fazendo é soltar em doses homeopáticas. E é exatamente isso que me leva a crer que a regra agora é destruir o Bolsonaro. Eu acho que no primeiro a regra era pôr juízo na cabeça dele. É aquele negócio, vamos dar uma pancada nesse cara e ver se esse cara vai embora.
Deram o primeiro tapinha nele, né? O cara que chegou, esse Smoke vai desafiar o Anderson Silva. Anderson Silva, cara extremamente preparado, ele obviamente não vai chegar nocauteando o cara. Ele vai dar um tapinha no cara e falar, sai daqui, ô chato. No segundo momento, esse cara volta bravão e acha que vai bater no Anderson Silva. Ele toma um murrão. Esse aí é o murrão. Só que ainda não é o nocaute. O que significa que o Bolsonaro, nesse momento, ele precisa ficar esperto. Porque se continuar enchendo o saco do Anderson Silva lá da política, o nocaute vem. Vai vir aquele pancadão e ele cai de uma vez. Volto a dizer, por questão de coerência, será que o COAF já não sabia dos 7 mil? Eles estão estrategicamente soltando aos poucos para mostrar, olha, não continua desafiando a gente, vamos manter a amizade? Os 7 milhões, né? Só para corrigir, você falou 7 mil, 7 milhões. E aí, você falou essa questão de Anderson Silva, né? A gente tem amigos que são jornalistas, que trabalham, inclusive na Globo, que são fontes, falam o seguinte, a Globo tem uma regra mais ou menos o seguinte, até 6 meses você vai dando uma trégua para o presidente. Né? Você sabe das coisas, mas você deixa para começar a bater no 7º mês. Né? Agora, com 15 dias de governo, eles estão dando tratamento para final de mandato. Por quê? Porque, ostensivamente, o Bolsonaro sinalizou que a Globo é inimiga, né? Os filhos chamam de Rede Bobo e de Bobo News, e o Bolsonaro escancarou a aliança dele com a Record. A Record virou piada, Léo. A Record virou piada nas redes sociais. O portal R7 passou a ser chamado de R17 pelo sensacionalista. A Globo bateu na Record ontem no próprio Fantástico, foi uma coisa inédita, né? O Flávio Bolsonaro dando entrevista para a Record e a Globo dizendo no Fantástico que a entrevista era chapa branca, né? Então, o Bolsonaro, talvez ele tenha tido também uma grande ilusão, né? Ele falou que ele era um gênio da comunicação, ele achou que era, né, pela comunicação direta com o eleitor. Na campanha é muito fácil, Léo, porque ele fica falando sozinho, ninguém contesta, não vai a nenhum debate e fica espalhando fake news. Na hora H, quando ele é pego, né, fica muito mais difícil, porque ele também não pode nas redes sociais e aparecer, ele vai ser massacrado. Ele lá em Davos, ele iria dar uma entrevista coletiva, nem coletiva ele dá. Então a gente deu uma manchete agora há pouco que pegou muito mal entre os jornalistas estrangeiros o fato do Bolsonaro não dar uma coletiva. Né? Eles estão escrevendo, escreverão, que o Brasil tem um presidente que é incapaz de falar ao público. Por quê? Porque se ele for falar em público, ele vai ter que falar sobre o filho e sobre o caso Queiroz. A pergunta é inevitável. Então, não existe essa ilusão de comunicação direta com o eleitor. Primeiro que, se eles forem falar diretamente, está cheio de bolsominion revoltado e arrependido. Né? E agora, se eles forem falar com os meios tradicionais, eles serão confrontados com a dura realidade, Léo. Agora, Léo, eles estão usando exatamente essa técnica de tentar fugir da realidade. Eles estão usando exatamente essa técnica de fazer de conta que nem sabem da coisa. O engraçado é que nas páginas dessas pessoas, né, nas páginas dos eleitores do Bolsonaro, nas páginas dos Bolsonaro, eles estão escrevendo, você não vai falar sobre isso? Aí eles vão escrever uma coisa contra o PT. Você não vai falar sobre isso? Eles escrevem uma grande conquista do governo Bolsonaro, que quando você olha para as grandes conquistas do governo Bolsonaro, você se pergunta, será que esse cara não tem vergonha de tá colocando uma coisa dessa? Como abrir a caixa preta do BNDES com as informações que já eram públicas praticamente desde o momento em que o BNDES passou a ter uma página na internet. Então, o que eles estão tentando fazer é fazer de conta que não tem nada a ver. E ele já está com medo, Léo. Ele está com medo que ele sabe que é exatamente nas coletivas que vem as perguntas mais difíceis. Agora o Bolsonaro está acuado, está medroso, ele está confiando que a estrutura de comunicação dele é uma estrutura perpétua e que os seguidores, ele está confiando que a base de apoio popular dele existiria após as eleições. E olha, o que eu percebo nessa turma que votou no Bolsonaro, Léo, é a conquista da derrota do PT. Já conquistaram a derrota do PT. Acabou a motivação. Lógico, aqueles 10% que já seguiam o Bolsonaro por convicção, até por estratégia, pessoas que querem ficar conhecidas, tudo bem, esses a gente até acredita que sim, eles realmente vão continuar apoiando o Bolsonaro, mas aquela base de apoio que elegeu o Bolsonaro agora está envergonhada. Eles não vão deixar de viver uma vida comum para continuar compartilhando coisa no WhatsApp. Não sei se você sabe, eles estão tentando usar a estrutura de WhatsApp para espalhar coisas
que fazem uma espécie de remissão a uma informação que está na Bíblia, no Apocalipse, de que no final dos tempos a morte vai perseguir o homem. Eles estão fazendo mais ou menos isso. Olha, o homem vai tentar a perseguir a morte, mas a morte fugirá do homem. Aí eles fazem uma remissão às frases bíblicas e criam isso colocando como se a vítima do Apocalipse fosse o Flávio Bolsonaro. Aí tá lá no WhatsApp que eles nos perseguirão, que eles farão isso, mas precisamos nos manter juntos. Então estão tentando fazer dessa estrutura de alienação, estão tentando resgatar a estrutura de alienação, mas eu acho que o apelo agora caiu. É ilusão pensar que nesse momento ele vai continuar tendo o apoio que tinha antes. Léo, agora é como se fosse a perseguição ao povo de Israel, né? Uma coisa assim realmente ridícula. Já que você falou em WhatsApp, a gente está subindo uma manchete agora importantíssima. O WhatsApp, né, evidentemente esperou passar a eleição no Brasil, está anunciando um pacote de medidas de combate às fake news. O WhatsApp pertence ao Facebook, que também tentou combater as fake news e não conseguiu nada. Mas o que é interessante é que o Eduardo Bolsonaro, nas suas redes sociais, está criticando as medidas do WhatsApp para combater fake news. Segundo o Eduardo Bolsonaro, é censura, é perseguição, né? Eles não vivem sem fake news, Léo. Sem a questão lá do Hitler, né, de que a mentira 1000 vezes repetida se torna verdade, eles não têm como sobreviver por muito tempo. Então eles querem perpetuar, de fato, a máquina de mentiras e o WhatsApp está tentando reagir a isso, tardiamente. É importante lembrar o seguinte, o WhatsApp é do Facebook. O WhatsApp não está tentando reagir contra a estrutura de fake news do Bolsonaro. O WhatsApp também está no time que quer mourãolizar o Brasil. A leitura que a gente consegue ver é essa, porque olha, o mesmo WhatsApp Facebook, que durante a campanha eleitoral retirou o alcance das páginas de esquerda, além de retirar o alcance das páginas de esquerda, venderam bastante anúncio para as páginas de direita, que obviamente são os apoiados pelas empresas, é o mesmo WhatsApp que agora estaria tentando retirar o fake news. Mas o WhatsApp vendeu esse produto, o fake news. O que a gente consegue perceber nesse momento é, esse cara já nos deu o que tinha que dar. Chega, já deu. Vamos para a próxima. Quem que é a próxima? O Mourão. A visão que eu tenho da possibilidade do Bolsonaro cair não é por causa dos 7 milhões. Lembrem-se, o Temer não caiu com o dinheiro do Gedel lá de 53 milhões, me parece. Não é o valor. Podem encontrar aí desvios de 100 milhões de reais que se o cara tiver do lado das elites, ele não cai. A percepção que eu tenho na possibilidade do Bolsonaro cair nesse momento é o abandono das elites. É a imprensa batendo sem dó, é o COAF liberando informações, obviamente já sabiam disso há muito tempo. E também a gente tem aí a situação agora de perceber que as redes sociais, que estão sem dúvidas trabalhando exatamente para esses mesmos banqueiros que controlam tudo aí, eles estão sendo agora mais cautelosos em relação ao fake news. E qual que é o produto que o Bolsonaro vende? É o fake news. Sem fake news não existe Bolsonaro. Então, eles estão interrompendo exatamente a comunicação mais importante do Bolsonaro. É por isso que eu vejo que hoje a gente tem aí uma tendência normal de troca de governo, de mourãolização do Brasil. É isso que me faz perceber essa mourãolização. Jaru Cruz mandou um superchat, muito obrigado. Eloy Menezes dizendo, vamos assinar o canal, pessoal, é muito importante. É muito importante as inscrições, né? A gente agradece muito, estamos chegando a 290 mil. Também muito importante que as pessoas se tornem membro do canal e quem puder ser assinante do 247 é brasil247.com/apoio, né? Aqui, a Isadora Dias, membro do canal, pergunta, o Bolsogate vai derrubar o Bozo em menos de 6 meses. O que vocês acham? Eu acho que o Bolsogate vai derrubar o Bolsonaro. Agora, não sei se é em 6 meses, se é em 1 ano, se é em 2 anos, em algum momento vai. Por quê? Porque esse grau de tensão, de instabilidade, não é saudável para um país das dimensões do Brasil, né? Lembrando que o Mourão, de fato, vem falando coisas muito mais sensatas do que o Bolsonaro, né? Negou essa possibilidade de guerra, né? Negou também a tal da mudança da embaixada para Jerusalém, disse que o Brasil vai manter ótimas relações com a China, recebeu o embaixador da China, uma delegação de chineses, no momento em que o Bolsonaro estava lá se ajoelhando para os Estados Unidos. Aliás, o Mourão também falou outra coisa na entrevista, dizendo o seguinte, essa diplomacia, será que agora todo mundo aqui no Brasil vai virar israelense? Será que todo mundo vai passar a gostar de abanar o rabo para os americanos
imediatamente. Então, o Mourão está tentando manter o Brasil minimamente respeitável nesse contexto de golpe, que também tem um componente internacional. Então, por isso mesmo, né, eu acho que algum consenso vai se formar em torno dele. Agora, tem a possibilidade do Mourão mandar cada vez mais, mesmo sem derrubar o Bolsonaro. Tem o cenário, Léo, do Bolsonaro ser a rainha da Inglaterra. Né? Não manda nada, absolutamente nada. Né? Eles começam a demitir esses aliados mais malucos do governo, tipo o Ernesto Araújo. Eu acho que o Ernesto Araújo vai ser o primeiro a cair, que já foi colocado, já subiu na prancha, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que pode ter aí um cenário de contenção antes de derrubar. Aí vamos ver como é que o Bolsonaro vai aceitar, se ele vai aceitar esse papel de rainha da Inglaterra ou não vai aceitar, se vai querer mandar. A cada vez que ele quiser dar um passo ali maior, né, eu acho que ele vai sendo paulatinamente enquadrado. E aí é o seguinte, 7 milhões nas contas do Queiroz. O Flávio Bolsonaro comprou apartamento. Será que o Queiroz também não pagou nada para os irmãos? Já se sabe que pagou um pouquinho para a Michelle. Será que não pagou nada para o próprio Jair Bolsonaro? Daqui a pouco começa a sair também dinheiro do Queiroz para o deputado, para o não sei quem, para o outro, para o vereador. Né? Pode ser que ele seja o caixa único da família inteira. Léo, por coerência, o que a gente pode imaginar por coerência é que agora, né, qual que é o esquema, o modus operandi dessa chantagem. No primeiro momento, eles deram um aviso. Nesse segundo momento, a gente já percebe que eles aumentaram a movimentação financeira do Queiroz e nessa movimentação eles colocaram o Flávio Bolsonaro como tendo feito movimentações de imóveis no valor de 4,2 milhões de reais. A leitura que eu faço disso é que, no primeiro momento, foi uma informação puramente aberta que não gera tanto descontentamento. No segundo momento, eles já começam a usar a estrutura de comunicação de perseguição ao ex-presidente Lula, que é contextualizar o valor da corrupção em algum bem. E eles usam exatamente o bem que está no imaginário do povo brasileiro, que é imóvel. Para quem ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer sobre como eles usam a contextualização para criarem uma percepção de valor em cima da corrupção, é só vocês perceberem que normalmente as promoções em shoppings são todas atreladas a alguma coisa do imaginário popular. Então é uma promoção que no primeiro lugar vai dar um carro de luxo. Eles poderiam dar o dinheiro do carro de luxo, eles não teriam o trabalho de comprar o carro de luxo, mas o carro de luxo causa um efeito muito grande por causa dessa contextualização. O cara bate o olho e cria aquele desejo de mercado. O que está acontecendo agora é a mesma estratégia da galera que fez o processo contra o Lula, o processo do triplex. No lugar de falar, o Lula desviou tantos milhões, eles contextualizaram em cima de uma coisa que está no imaginário popular, que é um veículo. Quando eu percebi essa contextualização, que é um imóvel, como eu percebi essa contextualização no imóvel, eu já percebi que o chumbo é grosso. Ali não é simplesmente a COAF, não é simplesmente o Ministério Público, é toda uma estrutura de comunicação que está se informando no sentido de derrubar o Bolsonaro. Só que se eles soltarem tudo de uma vez, seria exatamente o contrário daquilo que você tem que fazer. Então, inclusive, faz parte aí de um ensinamento de Maquiavel. O mal tem que ser feito de uma vez só. Então, como a percepção deles é de fazer o mal para o mal durar continuamente, eles estão soltando tudo em doses homeopáticas. Por coerência lógica, quando eles divulgaram a movimentação de um ano, 1,2 milhões de reais, saiu aí um pouquinho para o Bolsonaro. Por coerência lógica, agora que eles voltaram mais no tempo, obviamente tem coisas aí que envolvem o Bolsonaro. E por coerência lógica, eles deram tapa no Flávio para depois soltar tapa no Bolsonaro, tapa na Michelle, se for o caso. O que eu estou vendo nesse momento é, sem dúvidas, o uso de uma estratégia de manter a família Bolsonaro sempre associada à corrupção. Se falar tudo de uma vez, o povo esquece, mas se ir falando aos pouquinhos, tanto é que é isso que eles fazem pelo PSDB. Quando surge alguma coisa do PSDB, eles falam sem contextualização, falam o valor e falam tudo de uma vez, não fala mais. Écio, há tantos milhões, acabou. Não ficam remoendo aquela coisa. A intenção com o Bolsonaro, que me leva a crer que o Bolsonaro agora cai, é exatamente o fato deles estarem soltando as coisas aos poucos, contextualizando as coisas para começarem a despertar o ódio popular, a mesma estratégia que eles usavam com Lula, a mesma estratégia que os shoppings utilizam para fazer promoção de sorteio de carros, e agora não soltaram nada sobre o Bolsonaro, e mais, já despertam a curiosidade, onde está o restante do dinheiro? Se eram 7 milhões, onde está o resto? A estratégia deles é exatamente isso, olha, eles já estão falando de forma indireta que o restante foi para o pai.
Indiretamente eles disseram isso. Olha que interessante, você acabou de criar um paradigma, né, um teorema, sei lá, alguma coisa nova sobre Maquiavel na imprensa. Como é que é o Maquiavel na política? Maquiavel na política é o seguinte: o mal todo de uma vez. Então, reforma da Previdência. Faz logo no primeiro mês, que até o final do governo o pessoal esquece. E aí o bem você vai fazendo aos pouquinhos. Aumenta o salário mínimo, né, dá um reajuste no Bolsa Família, faz isso, faz aquilo. Você vai recuperando a popularidade depois do mal feito de uma vez. A lógica da mídia é o contrário, né? A mídia elogia uma vez para dizer que elogiou, que é imparcial, né? Mas ela vai fazendo mal aos pedaços, em prestações. E tem uma lógica em fazer o mal em prestações. Porque, por exemplo, vem lá 48 depósitos. Aí o Flávio dá uma explicação. Aí no dia seguinte vem um outro soco no rosto. Ah, mas agora não era, sei lá, agora são 4 milhões de imóveis. Aí ele tem que voltar para dar outra explicação. Aí quando ele dá outra explicação, ele já é pego na mentira e vem mais uma. Então o cara fica desnorteado com essa lógica da imprensa de ir batendo aos poucos, né? E a gente percebe também claramente, Léo, que é uma tabelinha dos dois principais grupos de comunicação do país, que são Globo e Folha, né? A Globo bate aqui, aí a Folha bate ali, aí o cara responde aqui, responde acolá. Então, realmente, eu acho que eles estão numa situação difícil, né? Tinha até aqui uma pergunta de Vini Souza perguntando se o Jornal Nacional voltaria a bater no Flavinho, que ela chama de Flavinho Laranja, né? Essa coisa das laranjas pegou mesmo, assim, a imagem que vai ficar permanentemente associada ao bolsonarismo, né? E eles estão chamando o PSL de Partido do Suco de Laranja já. Léo, e isso que você falou, essa questão aí desse uso dessa estratégia, ela só não foi percebida pelo próprio PT e pelos comunicadores, mas é a estratégia que está sendo utilizada contra o PT ao longo dos tempos. Por mais que eles descubram 20 coisas de uma vez, né? Por que a delação do Palocci, as delações contra o PT, por que elas são divulgadas aos poucos? Né? Divulga parte da delação, ali faz um escândalo. Na hora que o povo começa a esquecer daquela delação, divulga outra parte. O Sérgio Moro utilizou essa estratégia na campanha, divulga parte. Primeiro, quando você divulga parte, fique com aquela expectativa, mas o que tem no resto? Né? Isso tem um poder muito grande. Divulgou uma parte e deixa aquela coisa no ar. Essa estratégia é a estratégia que é utilizada no cinema, Léo. Sempre deixa aquela ideia, peraí, será que o Batman volta, né? Que fechou o último Batman, me parece, com o Batman em Veneza. E o futuro Robin entrando lá na Batcaverna. Aí já cria aquela expectativa. Será que no próximo filme o Robin já vai aparecer com o Batman? Será que o Batman volta a ser o Batman? Tudo isso são estratégias amplamente conhecidas para quem faz o roteiro. Como é que está interessante a novela brasileira? Porque quem está no poder no Brasil é o Coringa, é o vilão que assumiu o poder. Mas o Batman está vivo. O Batman está em Curitiba, vivo, são e salvo, mandando mensagens, dizendo que adora o Léo ao quadrado, né? Antes de continuar o raciocínio, vou só ler o comentário aqui do Marcos Vinícius, do Márcio, dizendo: um homem que sobreviveu à facada, entre aspas, se beneficiou das fake news, se aproveitou da prisão de Lula, teve a destreza de juntar uma parcela de evangélicos e católicos a seu favor, terá medo e fragilidades? Medo todo mundo tem. Quem não tem medo é psicopata ou sociopata. Pode ser o caso, mas medo todo mundo tem. Aí... Deixa eu expandir um pouco, Léo, porque você esqueceu de fazer um paralelo interessante dentro do que você está falando. Deixa eu só expandir um pouquinho. No último episódio, uma conspiração de capitalistas acabou com todo o patrimônio do Batman, exatamente porque o Batman fazia uso do parte do seu patrimônio para filantropia, para ajudar os mais pobres. Deram um golpe nele, tomaram tudo que ele tinha e levaram ele para a prisão. É exatamente esse roteiro que você está contando aí, é o roteiro do último Batman. Quando Gotham estava praticamente destruída com uma bomba nuclear para explodir dentro de Gotham, aí o Batman conseguiu sair da prisão e chegar lá para poder brigar contra aquele super inimigo que nem era o Coringa, né? Parece que é o episódio anterior ao Coringa. Aí olha que interessante, olha o Cruz dizendo: esse roubinho desse Bolsonaro é uma cortina de fumaça para esconder os trilhões que os rentistas levam todo ano do povo brasileiro. Lena Pacheco: ninguém vai ao pai senão pelo filho. Se conheceres o filho, tereis conhecido o pai. Boa, trouxe aqui uma mensagem bíblica para mandar para os bolsonaristas. Paulo Tadeu dizendo: Léo, na sua opinião, o PSL não estaria passivo demais aos fatos recentes, considerando que já ganhou as eleições mesmo? Eu acho que essa turma do PSL não tem muito preparo político, são todos neófitos ali, muito perdidos, né? Mas sobre essa questão, Léo, do Batman, vamos só voltar a esse raciocínio, né? Muito interessante. Tem um site que é o Social Monitor, que mostra é uma ferramenta, na verdade, mais do que um site, que mostra as notícias que estão sendo mais virais na internet.
A que está em primeiro lugar é um post da revista Veja dizendo que Lula já reuniu 500 mil de assinaturas. Não Lula, na verdade, o Pérez Esquivel, que lidera a campanha Lula Nobel da Paz, já tem mais de 500 mil de assinaturas para que o Lula seja Prêmio Nobel da Paz em 2019. O fato de ter sido compartilhado pela Veja aumentou o espanto, porque a Veja era quem mais batia no Lula. Então pode ser, Léo, que a própria Veja, que quebrou, batendo no PT, né? A Veja, a Editora Abril, quebrou, faliu, foi vendida, né? Os Tivita foram embora. E aí é o seguinte, esses caras viram a lambança que fizeram no país, quebraram o Brasil, colocaram o Coringa no poder, né? O Coringa está mandando no país, e agora a Veja fala o seguinte, não, gente, fizemos lambança, erramos, vamos tentar salvar o Batman para o Batman salvar o Brasil. Eles põem essa notícia. Muita gente compartilhou, os bolsominions naturalmente ficaram revoltados, mas tem essa perspectiva do Lula Nobel da Paz em 2019 cada vez mais forte. E o Lula, no fim de semana, postou que o Brasil vai voltar a ser feliz, Léo. E olha, Léo, que interessante. Esse é realmente um evento muito comum nos filmes americanos. É um dos filmes que mais mostra isso, e mostra isso de forma clara, porque o cara tem um estrategista que fala com ele que isso vai acontecer, é o Hancock. No Hancock, o herói era muito doidão, muito trapalhão, aí para resolver o problema de uma pessoa, ele acabava causando um problema maior, né? Tem até uma cena que ele vai salvar um camarada do atropelamento do trem, ali ele, em vez de tirar o cara dos trilhos, ele segura o trem e o trem arrebenta tudo. É bem cômica a coisa, e a sociedade queria esse cara preso, a sociedade estava toda revoltada com esse cara e queria ele preso. Então, o que a sociedade... O que acontece? Como é que você vai prender um super-herói, né? Só se ele entrar na cadeia e ficar quietinho lá, porque ele é um cara com superpoderes. Aí o estrategista dele fala, não resista à prisão. O estrategista trabalha toda uma sequência de marketing para ele, roupa de super-herói, e é bem interessante isso, que no momento que ele entra dentro da prisão e o crime realmente começa a aumentar por falta dele, é o momento que o povo começa a clamar por ele. E hoje o que eu falei, olha, se tem uma coisa boa para fazer, o desejo pela esquerda crescer, é dar uma oportunidade para a direita. E tá aí, né? Por enquanto estamos em 7, mas a Bolsonaro está em alta, isso é uma coisa que, pelo menos alguma coisa está em alta no Brasil, que é o Bolsonaro, né? Já que a Bolsa de Valores, ela dá uma subidinha ali de menos de 1%, depois cai de novo, pelo menos a Bolsa Bolsonaro está crescendo. Então, se alguém tiver dúvida no que investir, não invistam na Taurus, que pode ser furada, não invistam em ouro, não invistam na Apple, não invistam na Petrobras, invistam no Bolsonaro, porque ali o rendimento é altíssimo. Márcio Santos, 7 milhões em 3 anos. Quanto em 30 anos? Tudo a ver com o que você falou. E aqui a Nana também está trazendo uma mensagem interessante. Se a gente acha que os escândalos vão atrapalhar o plano do Guedes. Pode atrapalhar ou pode ajudar. Se o Bolsonaro se transformar num presidente extremamente fraco, refém, ele ajuda muito os empresários. Por quê? Porque tudo que os empresários gostam é de um presidente que faz qualquer coisa para não cair. Né? Então, aí ele dá perdão de dívida, faz maldade com o povo, essa coisa toda tipo Temer. Né? Agora, se a gente chegar a uma situação de disfuncionalidade no governo, atrapalha tudo, atrapalha as reformas, o governo pode entrar em colapso. Então, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Acho que existe tanto o caminho do colapso do governo, quanto o caminho dele virar Temer, receber o cabresto e aí fazer tudo que o Paulo Guedes mandar, que, na verdade, o Paulo Guedes ele só vocaliza os interesses do capital financeiro. Fala, Léo. Inclusive, Léo, o Paulo Guedes não está enganando ninguém. No momento em que existia a certeza do Bolsonaro ser uma pessoa totalmente sem conhecimento de política e economia, o Bolsonaro precisava apresentar um economista liberal que fosse realmente ligado ao liberalismo. Eu lembro que, dentre os fanáticos que eu tive contato durante as eleições, tinha o seu Carlos. O seu Carlos, ele era extremamente fascinado pelo Paulo Guedes, e se você perguntar para o seu Carlos, né, que é o tio da Jennifer, fala comigo, o que é oferta e o que é demanda? Ele não sabe. Ou seja, são pessoas que acabam se vendendo para uma propaganda que é feita a respeito de uma pessoa. Então, fizeram a propaganda que o Paulo Guedes era o guru da economia e realmente dentro do bolsonarismo criou-se essa ideia que o Paulo Guedes é o guru da economia. E o detalhe é o seguinte, Bolsonaro promoveu, agora como é que ele vai fazer para voltar atrás? Né? Ou seja, ele está preso aí no Paulo Guedes, está ruim para ele.
A Anne Walsh está pedindo para a gente falar um pouco sobre a questão da Marielle. O Luiz Nassif, no fim de semana, disse que vão aparecer ligações dos Bolsonaros com as milícias do Rio de Janeiro, né? E eventualmente até com a questão da Marielle, do assassinato, né? A companheira da Marielle deu uma declaração, pela primeira vez ela falou isso, que o Bolsonaro é suspeito pelo silêncio, né? No mínimo suspeito de cumplicidade, porque ele foi a única pessoa que não comentou o caso quando houve o assassinato brutal, né? Todos os presidenciáveis soltaram notas, se manifestaram, condenaram a violência, menos o Bolsonaro. E aí, evidentemente, se surgir ligação da família com a questão de milícias, vai ficar muito ruim para os militares carregarem esse saco de areia, né, pesadíssimo. Pode ser que ele seja, aí sim, abandonado à beira da estrada. E depende. Na questão da ligação entre o Bolsonaro e a Marielle, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ultrapassa um pouco. Assim, o que eu penso é o seguinte: tudo é possível, a gente está vendo coisas bizarras, mas o que eu penso é que a omissão do Bolsonaro foi por causa do discurso dele de anti-esquerda. E o discurso dele de anti-esquerda sempre foi um discurso de não respeito à vida humana. Então, o Bolsonaro, indiretamente, ele propagava uma ideia de que, olha, o nosso inimigo tem que morrer. Não é o nosso inimigo que tem que ser derrotado, tem que morrer, tinha que fuzilar pelo menos 30 mil, isso era a ideia que ele passava. Ele é o mais desesperador. Ele não passava essa ideia só porque ele pensa assim, ele passava essa ideia porque tinha muita aceitação pública. Aí no momento em que a Marielle, uma pessoa de esquerda, que ele era uma das pessoas que tentava associar o trabalho da esquerda nas favelas à proteção de vagabundo, não era politicamente coerente para ele se posicionar contra a morte da Marielle, sendo que ele já tinha falado várias vezes que a esquerda ia para as favelas para criar uma proteção de vagabundos contra o trabalho dos policiais. Eu imagino que o Bolsonaro não esteja ligado diretamente à morte da Marielle, não. Mas, obviamente, o incentivo do Bolsonaro ao aumento da criminalidade, com as mensagens de ódio, com o incentivo ao armamento, tudo isso, e principalmente falando que os políticos de esquerda são pessoas que defendem vagabundos, eu acho que tudo isso pode ter criado um ambiente para que a Marielle fosse assassinada. Mas são coisas que precisam ser investigadas. Eu acho que ele tem uma ligação direta com o assassinato dela. Eu não acredito nisso. Mas, indiretamente, eu acho que sim. Bom, deixa eu ler aqui o superchat da Elza Prado. Agradeço a você, Elza, dizendo parabéns pela luta. A minha inscrição está sendo cancelada todos os dias. Ela se reinscreve todos os dias. Então, vamos tentar saber o que acontece. Se quiser mandar um e-mail para a gente no contato @brasil247.com.br. Léo, precisamos falar sobre a questão do Moro, porque tem muita gente falando sobre ele também, né? Ele viajou para Davos, estava no avião com o Bolsonaro, né? E ele que foi o algoz do Lula, botou o Batman na cadeia, né? Hoje participa do governo do Coringa, né? Ele tem sido muito criticado por não falar sobre o caso Bolsonaro. O Dallagnol também não fala. Dallagnol não dá pitaco. A jornalista Eliane Cantanhede, do jornal Estado de São Paulo, ela explicou o silêncio do Dallagnol. Diz que o Dallagnol está mudo porque ele quer ser nomeado pelo Bolsonaro procurador-geral da República. O Moro está mudo porque, evidentemente, ele não pode dizer que o filho do Bolsonaro não tem como explicar lá o dinheiro que entrou. Bom, e aí é o seguinte, mas já caiu na boca do povo, Léo. O silêncio do Moro está sendo muito criticado. O Felipe Neto criticou, né? O Léo Jaime criticou, o Cristóvão Buarque disse que ele até fez uma frase interessante, o Cristóvão disse, olha, o mito Bolsonaro vai destruir o mito Sérgio Moro, né? Como é que você vê esse episódio desse silêncio e as críticas já que estão caindo na boca do povo, né, Léo? Tecnicamente falando, o que o Moro poderia fazer? Ele vai falar do patrão dele? Porque agora mudou. O desespero do Moro agora é sobreviver até ele ter a promessa maior cumprida. Obviamente, uma indicação para o STF. Essa explicação para a questão do Dallagnol é muito pertinente. Mas, assim, a bandeira do Dallagnol nunca foi o Bolsonaro. O Dallagnol, obviamente, alinhado à elite representada pelo PSDB, tentou durante todo o tempo outro candidato. O Dallagnol nunca tentou o Bolsonaro. O Dallagnol sempre quis o Alckmin. O Moro, a gente não precisa nem dizer que ele era do PSDB, as fotos dizem. E agora, qual que seria o posicionamento do Dallagnol? Se o Dallagnol se posicionar a favor do Bolsonaro,
vai ser um suicídio de reputação, porque a proposta não é... Ninguém aqui está pedindo a prisão incondicional do Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro e da Michelle, não. A única coisa que a gente gostaria de ter é o que é sensato, as investigações. O que é que a gente critica nesse momento é a interrupção das investigações, que é uma coisa muito contraditória. No entanto, da mesma forma que eu falei durante todos os últimos anos, os 3 anos, eu falei, olha, se alguém falar comigo que o Bolsonaro é honesto, eu faço uma pergunta muito simples. Me mostra um vídeo dele criticando o Aécio, criticando o Temer, criticando qualquer pessoa que seja contra o PT. Ou seja, Bolsonaro não é honesto. O Bolsonaro é simplesmente um político que está alinhado a um grupo que quer tirar o PT do poder e tomar o PT. Da mesma forma, eu falo do Dallagnol, falo do Sérgio Moro. Eles não são pessoas que lutavam contra a corrupção e nunca serão. Eles são tão somente políticos do PSDB. Né? Por coerência, eu falo PSDB, porque dentro das elites, o PSDB representa aquela coisa da direita cheirosinha. É uma direita sem radicalismo, é uma direita de gente que pôde estudar, que nasceu no berço de ouro. Eles não vão se manifestar contra o Bolsonaro porque eles sabem que, da mesma forma que é o que fizeram no passado, né, toda manifestação contra o PT já era crescer os inimigos do PT, hoje as manifestações contra o Bolsonaro significam chamar de volta o governo de esquerda. Então o que eu acho que nesse momento o Dallagnol vai fazer é mandar alguns tweets fazendo comentários, né, de vez em quando, principalmente comentários contra outras pessoas e jamais comentários diretamente contra o Bolsonaro, como, por exemplo, que coisa feia, né, o Fux ter feito isso. Me perdoe, senhor Fux, mas isso é muito feio. Mas entrar rasgando na luta contra a corrupção, eu não acredito que ele faça isso, não. Vai falar do Renan, exatamente. O Liane pergunta se Moro pode voltar a ser juiz. Pode, mas tem que fazer concurso de novo e começar do zero, né? Salme Sobrinho, Moro com o COAF na mão não é o mesmo que Alexandre de Moraes com o celular de Marcelo Temer? Talvez seja o mesmo tipo de pressão. Léo, mas a gente está chegando ao nosso encerramento, daqui a pouco vai ter o Boa Noite 247 com o Paulo, Alex e a Gisele, e, enfim, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão, então, sobre esse momento, né? Nunca um governo apodreceu tão rapidamente, são apenas 21 dias, né? As pessoas estão descobrindo totalmente ou que foram enganados, e quem não foi enganado, porque muita gente também não foi enganada, né? Muita gente só usou esse manto da corrupção porque queria pagar menos para a empregada doméstica, coisas desse tipo, como você fala. Agora, o fato é que isso contamina muito a imagem do Brasil também. Fora, as pessoas perguntam, como é que os brasileiros foram tão idiotas, né? Essa é a questão que muitos se colocam no mundo. E aí sim, essa crítica de fora para dentro pode incomodar essa classe média alta, que é muito, vamos dizer assim, vira-lata, né? Muito dependente da opinião internacional. Então, talvez, por aí a gente comece a ter uma mudança, porque pode se tornar insuportável a percepção de que o Brasil, ou eventualmente, estará sendo governado por pessoas de muito baixa qualificação administrativa, técnica, moral, etc. Né? Léo, pode ser, porque, olha, eu acho que a classe média, principalmente a classe média essa classe média que controla dinheiro, ela aprendeu a usar uma lógica que é uma lógica muito comum, que é a lógica dos bancos. E para você entender por que eu imagino que a classe média fria e calculista ela não está nem aí para a opinião internacional, ela está preocupada só com o próprio bolso, eu vou dar o exemplo dos bancos, que é um exemplo que impressiona as pessoas. Banco não tem sentimento no meio de suas negociações. O banco é só números. Como que o banco funciona? O banco analisa a possibilidade de uma pessoa que está atrasada pagar e chega e faz um cálculo estatístico. Olha, a inadimplência está alta, daqui, por exemplo, 2 anos, vão inteirar 5 anos, o nome desse cara vai sair do SPC, o que significa que essa conta está indo para um fundo perdido. O que eu vou fazer? Eu vou dar um desconto de 50%. Aí o banco dá o desconto de 50%, a pessoa paga a metade do valor e depois aquela pessoa continua cliente do banco e está tudo bem. Por quê? O banco quer ganhar e perder o mínimo. No momento que o banco percebe que existe a possibilidade dele perder tudo, ele já joga para 50%. Ele joga para 50% e não mantém rancor das pessoas. Agora vamos trazer para a lógica do pobre, né? O pobre, quando ele toma calote do vizinho, ele
pega ódio do vizinho, para de negociar com o vizinho, às vezes toma até prejuízo, porque ele antes vendia para o vizinho, ele podia falar, não, agora eu não te vendo a prazo mais enquanto você não me pagar, mas eu continuo te vendendo. Aí o cara, não, agora eu não quero nem conversa com você mais. Eu acho que essa lógica não vai se aplicar à grande elite que está controlando tudo. A elite vai utilizar a lógica do, peraí, tá pegando fogo, mas sou eu que estou vendendo a água para apagar o fogo? Ah, tá pegando fogo, mas eu estou ganhando com esse fogo? Eu acho que a elite vai usar isso aí. E essa coisa de desmoralizar a reputação é uma coisa que funciona menos no Brasil. O Brasil a elite brasileira ela não se sente brasileira. Tanto é que existem frases engraçadas faladas por brasileiros que é brasileiro é isso, mas peraí, você também é brasileiro. A elite fala muito isso. Não, o brasileiro é muito sem vergonha, o brasileiro não sabe escolher político, o brasileiro é corrupto. Então, assim, é como se a elite não se encaixasse dentro desse Brasil, assim como acontece muito com essa classe média que ataca muito os militantes do PT, ataca demais os militantes do PT, exatamente chamando os militantes do PT de massa de manobra que estão fazendo militância política. Mas peraí, no momento que você está atacando o militante do PT para defender o Bolsonaro, você está sendo o quê? Você está sendo militante de direita e massa de manobra do Bolsonaro. O que eu quero dizer nesse momento é que a classe média tem uma percepção de que ela não se inclui na crítica que ela mesma faz. E a classe média alta, as elites em especial, eles são friamente calculistas. Então o que eles pensam? Peraí, tá ruim, mas eu tô ganhando mais? Tá ruim, mas a fatia do bolo maior tá vindo para mim. Covardes, né? Que eles pensam assim, olha, antes eu ganhava 100, agora eu tô ganhando 50. Mas pelo menos aquele que ganhava 1.000 agora tá ganhando 100, ou seja, ele perdeu mais do que eu. Uma classe média extremamente bizarra de imaginar que, olha, eu até suporto perder a metade do que eu tenho, desde que aquele outro pobre lá perca tudo, né? Tá muito estranha essa situação, mas eu acho que essa elite, não vai ser através dessa elite que a gente vai ver a tão sonhada libertação do Brasil das garras do Coringa, não. Eu acho que é só com o Batman mesmo. Se não libertar o Batman, né, tanto é que o Coringa conseguia ganhar de todo mundo. É só o Batman mesmo para prender o Coringa. Então vamos lá, Lula livre, né? Lula livre e o vilão tem que ser derrotado. Gente, boa noite a todos, obrigado. Perdão aí pelo atraso, pela baixa qualidade técnica aqui da minha parte. E, enfim, amanhã tem mais. Amanhã estarei de volta aí no Léo, mas Léo. Eu vou te pedir, por favor, antes de desligar, até por questão de registrar aqui, para efeito de plágio, que o Bolsonaro copiou o nome do programa que eu fazia dedicado a ele no passado, eu vou deixar aqui como claquete final o programa Bobo News, que foi um programa que eu comecei eu comecei a Bobo News há uns anos atrás, quando as pessoas precisavam entender que o Bolsonaro estava falando bobeira. E depois do Bobo News, no canal TV 247, você vai obviamente desligar, mas quem estiver assistindo pelo canal do Estopa, depois do Bobo News eu volto ao vivo aqui para bater um papo com vocês, é só 2 minutinhos. Então deixa eu rodar o Bobo News aqui e até amanhã aqui na TV 247, lembrando que eu volto às 10 horas da noite no canal do Estopa. Então, abração, Léo, até mais. Boa noite a todos. Vamos rodar o Bobo News. Olá pessoal, está no ar o programa Responde Deputado e quem participa com a gente essa semana é o deputado federal Jair Bolsonaro. O deputado Jair Bolsonaro é um dos deputados mais polêmicos do Brasil. Nesta semana, ele foi surpreendido com o escândalo da Friboi e prometeu processar todo mundo. Mas nesse programa não vamos falar da Friboi. O assunto deste programa é Lula 2018. Jair Bolsonaro que vai responder primeiramente a pergunta do Juninho. Juninho pergunta, Jair, podemos chamar o Lula de ladrão? Contraria, no artigo 5º da Constituição, um dos incisos que fala que ninguém poderá ser julgado, ninguém poderá ser condenado, né? Considerado culpado se o trânsito em julgado da sentença. Réu é uma coisa, o contrário, diz que você só é culpado depois da sentença transitada em julgado, é o contrário. Muito obrigado, Bolsonaro, pelo esclarecimento. A segunda pergunta é da Adriana. Ela pergunta pra gente, Bolsonaro, tem muita gente aí falando que o Lula não vai poder ser candidato porque o Moro vai condenar o Lula. Você acha que é possível o Lula ser candidato em 2018? Tenho certeza, vou ter que renunciar ao meu mandato para poder disputar as eleições do ano que vem, porque eu renunciando, o meu processo vai para a primeira instância, daí não dá tempo
eu ser condenado em primeira e segunda instância até por ocasião das eleições. Daí eu posso disputar as eleições no ano que vem. Olha, Bolsonaro, muito obrigado. Você acaba de esclarecer uma dúvida que muita gente no Brasil tinha. Quer dizer que mesmo que o juiz Sérgio Moro condene o Lula, ele pode ser candidato em 2018, porque de acordo com o Supremo Tribunal Federal, somente uma condenação em instância superior que impede a pessoa de ser candidato. Inclusive, o senhor está querendo dar pedaladas fiscais na justiça, abrir mão do mandato de deputado para voltar para a primeira instância e com isso poder ser candidato em 2018. Muito inteligente da sua parte. Agora o Bolsonaro Kid vai fazer as considerações finais. Eu agradeço você por ter participado do nosso programa Responde Candidato com Jair Bolsonaro. Boa noite e até mais. Pessoal, entrem nos perfis desse tal de Leonardo Stoppa. Leonardo Stoppa. Eu fiz esse programa, pessoal, eu fiz esse programa aí logo após o Bolsonaro e o Bolsonaro Kid terem pedido para derrubarem a minha página e terem prometido processo, né? Porque eu recebi uma chuva de críticas dos eleitores do Bolsonaro falando comigo assim: olha, agora você está perdido, porque o Bolsonaro vai processar, vai trucidar, vai fazer e vai acontecer. Aí, no momento que eu falei que o Bolsonaro, né, que ele falou que ia fazer, que ia acontecer, que ia trucidar, eu fui e falei assim: será que esse Bolsonaro tá achando que vai me amedrontar, falando que vai processar e que vai fazer? Aí eu prometi, toda vez que a promessa que eu fiz na época foi a seguinte: olha, toda vez que eu receber um ataque dos eleitores do Bolsonaro, que eles atacavam minha página para derrubar minha página, toda vez que eu receber um ataque, eu vou fazer 10 vídeos do Bolsonaro. Aí eu acho que chegou um momento que eles chegaram a uma conclusão que não valia a pena. Eu acho que eles receberam uma instrução aí do próprio Gran Bolsonarozão, que era para parar, para de mexer com essa merda desse cara, que esse cara é muito chato. Toda vez que eles... Teu áudio tá entubando, Theo Campos fala. Toda vez que eles faziam qualquer coisa para tentar me derrubar, eu fazia aí mais 10 vídeos para perturbar a família Bolsonaro. O Roger Lessa, a galera tá pedindo aí para cantar o Bonde do Flavião. Olha, gente, o Bonde do Flavião é uma paródia que não é de autoria minha. Ela foi trazida aqui como grande brincadeira. Acho que foi na sexta-feira passada. É muito importante lembrar que o Bonde do Flavião não fala de uma realidade, porque ainda nós não tivemos um julgamento. Ou seja, é uma grande brincadeira, o que significa na justiça animus jocandi. Mas que vocês, já que vocês querem, o Léo Stoppa vai virar aí a sensação das paradas funk. Então, ó. Quer roubar, o Flavião vai te ensinar. Quer roubar, o Flavião vai te ensinar. Eu vou passar Queiroz na mão, assim, vou roubar din-din pra mim, assim, vou pôr Moro na rabiola, vou sim. Mas enfim, pessoal, eu queria agradecer muito vocês por terem participado do Léo ao Quadrado aqui no canal, do canal do Stoppa, né? E agora eu lembrei como é que chama esse pessoal, é MC Werner PR, MC Stoppa. Vai ser mais ou menos assim: MC Stoppa canta Bonde do Flavião. Aí vocês imaginam, eu vou passar Queiroz na mão, assim. E nessa brincadeira, vocês imaginem aí a pilha de dinheiro. Eu vou ganhar 7 milhões. Vou sim, aquela pilha de dinheiro subindo. Vai ser um show, não? Vou fazer o show do Bonde do Flavião. E esse bonde... E pode ter, inclusive, aquela musiquinha que era daqueles aparelhinhos pequenininhos que usava no Jonathan da Nova Jato. Eu vou passar Queiroz na mão. Vou assim. Aí vai aparecendo apartamento no fundo, assim. Já tô pensando no clipe já.
Mas muito obrigado. Eu volto às 10 da noite aqui nesse canal, que é o canal do Estopa. E às 10h30 da noite eu coloco a transmissão em rede. Hoje eu tive alguns problemas no programa de transmissão que eu estou tentando diagnosticar, mas eu acho que eles estão associados ao SSD. Parece que esse mês a gente vai comprar. Chega nesse momento agora, né, na hora que precisa puxar as coisas, sumiu ali a parte que fala que é uma transmissão do TV 247, está aparecendo infelizmente ali que é uma reprise, apesar de que não é reprise. Mas enfim, vou tentar resolver esses problemas aos poucos. E agora eu vou responder Andréia Cristina, falando aqui, canta uma música do Luladrão. Olha, a música que eu lembro na época que esses bobos ficavam trabalhando a campanha do Alckmin, a campanha do Bolsonaro, a massa de manobra que era: o Brasil apoia Sérgio Moro, justo, honesto, juiz, justo, honesto, um juiz imparcial. Aí vocês imaginam o cara que fez essa musiquinha: o Brasil apoia Sérgio Moro. Claro que esse camarada agora, ele não tá ligando muito, porque ele já ganhou o dinheiro dele, tá tranquilo. Mas imagina quem cantou essa musiquinha, quem compartilhou isso, vê agora que o Sérgio Moro, que é justo, honesto, juiz imparcial, agora tá trabalhando com o inimigo político do cara que ele prendeu, né? Porque ele é justo, honesto, juiz imparcial. E agora, Andréia, eu vou te dar uma dica aqui. Por questão de coerência, Andréia, pensa o seguinte: o Lula tá preso, babaca. Quem está no poder hoje e está tendo aí vários casos de corrupção aparecendo são os Bolsonaro. Então mentaliza, repete comigo: o Lula está preso, babaca. Se o Lula está preso, babaca, por que você continua falando dele, babaca? Foca em quem está lá comprando carro, comprando casa, né? 4,2 milhões, 7 milhões ali de laranjada. E aí você lembra de quando você cantou: o Brasil apoia Sérgio Moro, justo, honesto, juiz imparcial. Aí você lembrando disso, mas é claro, nada se compara ao, como é que chama? Tigrão da direita. Vocês precisam de todas as músicas que já existiram aí relacionadas à direita e esquerda. A melhor de todas é do Felipe Gringo, que é Tigrão da direita. Quem ainda não viu, vale a pena, porque o Felipe Gringo é tão ruim, mas tão ruim, que ele faz a gente rachar de rir de tão ruim que ele é. Então eu vou fazer uma propagandazinha aqui para ele. Procurem por aí, Felipe Gringo, Tigrão da direita. Pessoal, muito obrigado. Eu volto mais tarde um pouquinho, volto aí pelas 10 da noite, aqui nesse mesmo canal. Vou continuar a luta aqui. Tigrão da direita, isso mesmo, já Cunha PDD fala aqui, isso mesmo. O cara, ele imagina um ritmo na cabeça dele, é muito engraçado. Ele imagina um ritmo na cabeça dele, aí ele imagina um público na frente dele, ele imagina que tem ali 50 mil mulheres de direita, todas peladas, gritando Felipe Gringo, Felipe Gringo. Aí depois dele imaginar tudo isso, ele começa a cantar, só que não tem um acompanhamento. E o meu acompanhamento é só: o Brasil apoia Sérgio Moro. Então, quer dançar? Quer roubar? O Flavião vai te ensinar. Eu ainda tenho esse bateria do corpo aqui, mas não, o Felipe Gringo é só sensualidade. Então vocês precisam assistir, porque é tão ruim que é bom. Aí aparece ele falando: eu sou o Tigrão da direita, as mulheres gostam de mim. Aí na cabeça do cara que fala isso, na cabeça do cara que tá fazendo isso, tá rolando um ritmo, uma banda acompanhando, luzes, os lasers, né, aquelas coisas assim de show, a iluminação do Pink Floyd, tudo isso tá na cabeça dele, piscando para um lado e para o outro, só que não tem nada. Na hora que você vai ver a filmagem dele, é só o Tigrão da direita, né? Então, enfim, assistam Felipe Gringo, porque é tão ruim, mas tão ruim, que chega a ser bom. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto daqui a pouquinho. Agradeço muito vocês. Vou tentar corrigir aqui essas pendengas que estão fazendo esse programa, dar esses erros loucos aqui. E peço vocês, não se esqueçam, 10 horas da noite, aqui no canal do Estopa, volta aqui a... Eu tô vendo, já que escreveu aqui o Tigrão by Felipe Gringo. É mais ou menos isso. E o outro coloca aqui, se eu... Como é que ele colocou mesmo?
É o viadão da direita, ele, né? As mulheres gostam de mim. Mas a abertura... Esse cara é tão ruim que eu, assim, ele é um... Eu falo assim, é ruim, não é que ele é ruim comediante, não. Eu falo que é ruim no sentido que dá até dor nas costas quando você fica escutando, aquela coisa que fala, gente, dá vergonha alheia. Mas eu acho que talvez essa seja a intenção do Felipe Gringo, exatamente criar essa vergonha alheia. Aí a abertura do canal do YouTube dele é Welcome to the world of Felipe Gringo. Então, assim, é a direita. Ele representa bem a direita. Talvez ele nem seja de direita, talvez seja uma paródia à direita. Então, PDD volta às 10 horas da noite. Muito obrigado, pessoal, e até mais.